Uma boa noite para todos. É um motivo de alegria estar hoje aqui com vocês. Uma noite de estudos, sempre uma noite especial. A quinta-feira aqui na nossa casa, com os grupos de ESD, EAD, estudo do Livro dos Espíritos. E é uma oportunidade ímpar. Falar da doutrina, falar de Jesus, falar do Evangelho, em tempos desafiadores para todos nós. Não precisamos nem falar, não só no nosso país, mas em todo o mundo, os desafios da encarnação, da nossa encarnação, são sempre muito perenes, muito firmes. E a gente precisa desses momentos de recolhimento, de estar numa casa de oração que é a nossa casa Uniluz, para que a gente possa acerenar nossos corações, meditar em torno da doutrina espírita, essa doutrina abençoada que o próprio Cristo nos legou. Então, sejam todos bem-vindos e sintam-se bem nessa noite. Bem, o nosso tema hoje, a gente recolheu para essa noite, é sobre Kardec e o Evangelho. Nosso amigo André, que faz parte aqui do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do NEP, nos convidou para falarmos um pouco da relação entre Kardec e o Evangelho. Até porque a gente estuda o Evangelho aqui às sextas-feiras no NEP, à luz da doutrina espírita. Então, nada mais do que justo a gente trazer esse tema, trazer um pouco dessa visão de Kardec, essa visão do codificador em torno das máximas morais de Jesus, em torno da moral espírita. Mas antes da gente falar propriamente do Evangelho, a gente quer iniciar trazendo algumas reflexões em torno do que é o Espiritismo. Como é que Kardec definiu, como é que Kardec conceituou para todos nós a doutrina espírita. Então, o que é o Espiritismo? Então, Kardec vai nos trazer, no livro Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Esse é um livro de Kardec, é um opúsculo que Kardec publicou em 1864. É um livro pequeno e que traz um resumo bem sucinto da doutrina espírita. Kardec sempre se preocupou em trazer, em fazer, em criar publicações que simplificassem ao máximo, sobretudo aquelas pessoas que estavam iniciando na doutrina espírita. Então ele vai publicar, além desse opúsculo, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, ele vai produzir mais 3 nessa linha de estudo mais sucinto e resumido. Um deles é o Espiritismo em sua expressão mais simples. Esse também é um livro que foi publicado por Kardec em 1859, aliás, em 1862, também trazendo de forma bem simples, bem didática, o conceito da doutrina espírita. E um outro, que alguns de vocês certamente já ouviram falar e já leram, que é o que é o Espiritismo. É um livro que foi publicado em 1859, cerca de 2 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, que traz na forma de diálogo entre um padre, um cético,
em um terceiro diálogo, conceitos doutrinários, simples e objetivos. E aqui, nesse opúsculo, Kardec vai dizer o seguinte, com relação à definição do que é o Espiritismo. Ele diz assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Essa definição a gente também vai encontrar no livro que é o Espiritismo, logo no seu início, lá no preâmbulo. A definição é quase a mesma, só ligeiras modificações. Então aqui Kardec vai dizer o seguinte, que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica de consequências morais. Kardec forma aí, com essa definição, uma espécie de triângulo, uma espécie de 3 vértices aí, onde ele vai colocar a doutrina como sendo uma ciência, uma filosofia, apontando para a parte moral. Ciência, filosofia e moral. Só que quando Kardec está falando aí de ciência, é bom que a gente tenha em mente que Kardec, ele não pensava numa ciência exata, como a gente tem hoje. A nossa ciência, né, as ciências exatas, as ciências físicas. Kardec, no século XIX, vai trazer um conceito um pouco diferente. Ele vai chamar o Espiritismo de uma ciência filosófica. E a gente vai entender por que desse termo, ciência filosófica. Sendo assim, a gente poderia definir da seguinte forma o Espiritismo, dentro dessa definição que Kardec nos traz. A gente pode dizer que o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Bom, então, a gente vai agora entender um pouco esse conceito. O Espiritismo entre as ciências filosóficas. Na Revista Espírita, a Revista Espírita, para quem nunca teve a oportunidade de ler, segundo o codificador, é um roteiro obrigatório de estudos. É um roteiro obrigatório. Se nós formos ler lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai colocar lá a sequência de estudos recomendada por ele. Lembrando que na edição, na época do lançamento de O Livro dos Médiuns, Kardec só tinha como obra basilar o Livro dos Espíritos, além desses opúsculos que eu me referi anteriormente. E a Revista Espírita, ela foi lançada no ano de 1858, portanto, está completando 160 anos, agora no ano de 2018. E essa revista, que tinha uma publicação mensal, todo mês Kardec lançava um fascículo, ela teve em funcionamento, em atividade, durante todo o momento em que Kardec lançou em 58 até a sua desencarnação, em 1869. Então, hoje, ela está reunida aí em cerca de 12 volumes, né, nos 12 anos aí em que ela foi publicada, e é fonte inesgotável de estudo para todos nós. Porque lá a gente vai ver Kardec trabalhando, Kardec usando a revista como uma espécie de laboratório, e lá a gente vai encontrar algumas surpresas.
Uma vez a gente falando da Revista Espírita para um grupo jovem, e esse grupo começava a ler a revista, e eles comentavam conosco que encontrava na revista um novo Kardec, né? Na verdade, é o mesmo Kardec que está lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Só que a linguagem da revista é uma linguagem mais coloquial, até pelo formato de revista. Então, é uma linguagem mais leve. Então, é muito interessante e é obrigação nossa estudar. Mas, na Revista Espírita de janeiro de 58, na sua introdução, Kardec vai colocar o seguinte texto: talvez nos contestem a denominação de ciência que damos ao Espiritismo. Ele não teria, sem dúvida, e em nenhum caso, as características de uma ciência exata. E precisamente nisso está o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema de matemática. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Kardec vai falar em ciência filosófica, que o Espiritismo é uma ciência filosófica, reiteradas vezes, sobretudo nas edições da Revista Espírita. A gente vai encontrar isso na revista de 59, de 60, mostrando que Kardec, na verdade, estava antenado, estava conectado com o seu tempo. Então, para a gente que está no século XXI e entender essa expressão ciência filosófica, que para a gente parece uma expressão que Kardec cunhou ou criou, mas na verdade era uma expressão recorrente na França do século XIX. Então, para a gente entender esse significado dentro do seu contexto, a gente precisa retornar à França no século XIX. É muito interessante isso, porque quando nós começamos a estudar o Evangelho aqui na casa, a gente, vez por outra, fala disso, que a gente precisa retornar às origens do cristianismo, ao primeiro século da nossa era, para a gente entender, de fato, as palavras do Cristo dentro do seu contexto. Já que nós estamos afastados cerca de 2000 anos. No entanto, falando de doutrina espírita, falando de Kardec, nós também já estamos afastados aí um pouco mais de um século, né? 160 anos, 160 e poucos anos. Então, muitos conceitos, muitos termos fazem parte daquele contexto. Então, a gente precisa realmente resgatar esse contexto para compreender melhor o que Kardec quer dizer. Não que Kardec esteja ultrapassado, muito longe disso, mas para que a gente tenha realmente um conhecimento mais seguro, sem cometer que os teóricos falam de anacronismo, né? Você pegar um conceito da época e atualizar para hoje, sem levar em conta os aspectos da língua, do significado, a gente precisa fazer esse retorno. Então, eu começo dizendo o seguinte, que no século XIX, na França, filosofia era considerada uma ciência. Uma ciência. Então, quando Kardec fala ciência filosófica, ele está dizendo, ele está se referindo ao que as universidades na França, no século XIX, falavam em relação ao que era a filosofia. A filosofia ela era estudada de acordo, aplicando os métodos científicos de análise. Quais métodos? O método racional, o método da observação, e no caso de Kardec, a gente vai ver,
Aí ele aplicou o método experimental para a filosofia espírita, a filosofia doutrinária. Então Kardec, ele está se referindo à classificação adotada pela filosofia na Universidade Francesa, lá no século XIX. Então, para que a gente possa entender melhor esse contexto aí, a gente vai precisar ir um pouco mais atrás, ir lá para a Revolução Francesa, para que a gente possa realmente entender como é que esse conceito de filosofia, naquele momento, virou ciência. Então, na Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, as universidades na França, elas passaram a adotar, elas passaram a ter um pensamento totalmente materialista, baseado no cientificismo, no ceticismo. Isso por quê? Porque a Revolução Francesa, ela marcou o fim, todos vocês devem saber, ela marcou o fim do antigo regime, que era o regime da monarquia absoluta, onde os reis detinham todo o poder, é o chamado absolutismo. E tinha, nessa época, a Igreja Católica, como representante da religião na época, elas detinham um poder, não só religioso, mas também político, formando ali o clero. Então nós tínhamos a monarquia absolutista e o clero ali no topo da pirâmide da sociedade na época. E aí teve a Revolução Francesa, caiu o absolutismo e foi estabelecida, que ficou conhecido como monarquia constitucional. O que era isso? Ainda existia os reis, só que o poder dos reis era restrito. Ele tinha que seguir uma constituição que colocava limites à sua autoridade. Antes, o poder do rei era ilimitado e tinha inclusive prerrogativas religiosas, como sendo o próprio Deus que colocou o rei ali, e ele é o porta-voz divino ali. Então ele tinha carta branca para o que ele quisesse fazer. A partir da Revolução Francesa, isso mudou um pouco. Eles passaram a ter uma restrição do seu poder e houve aquela reação contra as manifestações religiosas, né? Por isso que houve essa onda de ceticismo, as pessoas passaram a ignorar tudo que fosse relativo à religião e passaram a dar maior valor, maior razão, maior voz à racionalidade, à razão, né? Ao pensamento racional. No entanto, ainda existiam os reis. E durante a passagem de algumas dinastias, alguns reis tentaram o retorno às ideias absolutistas. Queriam restabelecer o regime. Isso por volta ali de 1815, 1820. E aí ocorreu uma revolução chamada Revolução Liberal, em 1830, por volta de 1830. Essa revolução ficou marcada como a reação das ideias espiritualistas, como está aí no slide. O que era essa reação das ideias espiritualistas? Um grupo de intelectuais, de teóricos, surgiu, né, vamos dizer assim, não surgiu de repente, mas tomou voz na França naquele período de uma revolução liberal. Uma revolução liberal era justamente o resgate às ideias de liberdade lá da Revolução Francesa. Então, essa reação das ideias espiritualistas, como o próprio nome está dizendo, é uma reação contra o ceticismo, contra o cientificismo
exacerbado, mas também contra aquela ideia de um poder religioso que ameaçava surgir naquele momento. Então, o que é que se pensava nesse período? Ora, o ser humano, ele não é apenas um corpo físico, um corpo material. Ele não só é biológico. Ele tem uma dualidade espiritual. No entanto, para se buscar o bem, o resgate dos valores que estavam perdidos nessa época, não se precisaria recorrer à religião. O homem, através da sua análise, de uma análise pessoal, da sua própria consciência, ele poderia, de forma autônoma, conseguir exercer as suas virtudes, o seu potencial divino, que esse grupo não negava, eles não negavam a existência de Deus, diferentemente dos céticos, né? Mas que esse resgate dessas virtudes dependeria única e exclusivamente do homem. É o que nós vemos no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos vão dizer que ela está escrita na nossa consciência. Então, os espiritualistas, naquela época, também tinham esse conceito de que o homem poderia buscar sua autonomia moral dentro de si mesmo. O reino está dentro dele, dentro de nós. Era esse conceito que se buscava nessa época. Então, a partir desse momento, as universidades, elas saíram daquele regime puramente materialista e passaram a integrar conceitos espiritualistas. Isso dentro das universidades e também nas escolas de formação dos jovens, nas escolas secundárias. Então, passou-se a instituir, por exemplo, estudos, disciplinas como o estudo da alma. Olha que interessante, isso dentro da universidade. Estudo da alma, que na época era a psicologia. A psicologia à época, o nome, né? Psicologia, psique é alma em grego, e logia, estudo ou ciência. Então, passou-se a estudar nas universidades a ciência da alma. Mas também passou-se a estudar ética, aliás, moral. Porque na época de Kardec, o termo ética ainda não existia. Existia o termo moral. Só que moral, na época, ela abrangia o que hoje a gente conhece como ética. E moral era uma ciência. Era estudada como uma ciência. Como hoje a gente estuda história, né, física. Na época, moral era uma ciência. Então, Kardec vai dizer, na Revista Espírita de 63, que esse movimento que surgiu nessa época foi propício ao surgimento do Espiritismo. Então, a gente geralmente tem uma noção de que foi a racionalidade que deu base para o surgimento do Espiritismo. No entanto, Kardec vai fazer essa junção da ideia de racionalidade com essas ideias espiritualistas. Então, por isso, Kardec vai falar, por exemplo, em fé raciocinada. Então, fé está ligada a esse resgate religioso. E raciocinado, porque vivia-se a era da razão. Para o espiritualista, não existia essa ideia de fé. Existia apenas a racionalidade. Apesar de que eles acreditavam num ser divino, enfim. E é por isso que, lá no frontispício lá do Livro dos Espíritos, você vai encontrar lá
na parte superior, filosofia espiritualista. Então, Kardec vai definir o Livro dos Espíritos como um livro de filosofia espiritualista. Muito bem. Mas vamos voltar aqui à origem desse termo aí, ciência filosófica. Então, como eu falei anteriormente, as universidades na França, naquele período, tinham uma tendência espiritualista. E isso favoreceu o surgimento, a uma reclassificação das ciências daquela época. Então, se a gente fosse recorrer a um currículo de um curso de letras, comum hoje, né? Professor de português, né? Inglês. O curso de letras, no século XIX, na França, possuía como disciplinas a filosofia. E se estudava ciências nesse currículo. E nessa época, a gente vai ver que a ciência era dividida em 3 grandes grupos. Nós tínhamos as ciências exatas, ou a matemática, a mesma que nós temos hoje aqui, né, na nossa era contemporânea. As ciências físicas e as chamadas ciências morais. O termo moral aqui, gente, ele se refere a fatos da natureza humana. Ciências morais, ciências relacionadas aos fatos da natureza humana. Atualmente a gente conhece como ciências humanas, né? Mas na época de Kardec chamava-se ciências morais. E eu destaquei aí as ciências morais, porque ela também possuía uma subdivisão, essas ciências morais. Então, as ciências morais, ela tinha 4 classes: as ciências históricas, as ciências filológicas e as ciências sociais e políticas. Essas 3 aí é bem comum para a gente hoje. Ciência histórica são aquelas ciências que estudam os acontecimentos. História, geografia, arqueologia, como a gente tem hoje. As ciências filológicas, filologia tem a ver com a linguagem. Então, eles estudavam a língua, etimologia, filologia, e atualmente nós também temos essa parte das ciências aí. E as ciências sociais e políticas, como o próprio nome está falando, né? Política, jurisprudência e etc. E essa estudava o homem e as suas relações com a sociedade. Então, eram ciências morais por quê? Porque falavam do homem, diferentemente das ciências físicas, que tratavam da natureza, e as ciências matemáticas ou exatas, que tratavam da lógica matemática. Só que existia um 4º ramo dessas ciências morais, que era chamada de ciências filosóficas. É daí que Kardec extrai o termo ciência filosófica. E as ciências filosóficas, ela estudava os fatores humanos também, só que os fatores humanos internos. Estudava o interior do homem. Estudava a alma, estudava o pensamento, estudava a razão, a vontade, o sentimento, tudo o quê? Interno ao ser humano. Mas ela também ela tinha suas divisões. Ela também tinha suas divisões. Ela se dividia em ciências psicológicas e em metafísica. Mas Kardec vai dizer, na Revista Espírita, de 1859,
quando ele está falando a respeito da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele diz assim, que, de minha parte, sinto-me feliz por não ter tido, senão que vos acompanhar neste caminho sério que eleva o Espiritismo à categoria das ciências filosóficas. Então, Kardec, ele vai colocar o Espiritismo dentro dessa categoria de ciência aí, que era a ciência filosófica. Na universidade, a ciência filosófica ela era subdividida em ciências psicológicas e na metafísica. Das ciências psicológicas, a gente tinha a psicologia, que era o estudo da alma, a lógica, que era o estudo da verdade, a moral e a estética. A estética era o estudo do belo, e a moral era o estudo do bem. A moral, na universidade, estudava-se o comportamento humano. E a finalidade da moral era atingir o bem. Interessante. Então, no estudo da moral, a gente tinha a moral teórica, a moral prática. Então, falava-se, por exemplo, dos deveres do homem para com a sociedade, os deveres para consigo e para com o próximo. Os deveres para consigo, o dever de conservação, de reprodução. Se vocês notarem, isso tem referência às leis morais que Kardec vai falar lá no Livro dos Espíritos. Ele vai falar de lei do trabalho, né, lei de sociedade. Então, tudo isso, de alguma forma, já era estudada dentro do meio laico, na universidade. Isso no século XIX. Inclusive, essa onda espiritualista que ocorria na França naquele período, ela também foi exportada para outros países. Aqui no Brasil, no século XIX, exerceu também grande influência na época de Dom Pedro II. Se vocês lerem um pouco da biografia dele, vai ver que Dom Pedro II ele tinha uma ideia muito liberal, ele promovia a liberdade religiosa, né? Ele tinha algumas ideias bem, vamos dizer assim, espiritualistas, que facilitaram a absorção desses conceitos aqui no Brasil. E o colégio lá do Rio de Janeiro, o colégio Dom Pedro II, ele colocou no seu currículo essas disciplinas dentro desse conceito de ciência. E temos também a metafísica. A metafísica é, como o próprio nome está dizendo, além do físico, né? Meta, além, física, físico. Ou seja, estudava-se aquilo que não era do campo de observação das ciências físicas. Então, cosmologia, teodiceia. Agora, tudo isso sem a visão religiosa. A visão era racional. Estudar Deus como, não quem é Deus, mas o que é Deus, né? Assim Kardec também vai utilizar lá no Livro dos Espíritos. Então, as ciências filosóficas, elas faziam parte do currículo das universidades lá na França. Bom, então Kardec, ele vai fazer algumas observações a respeito. Primeiramente, ele vai dizer o seguinte: contrariando a maior parte das ciências filosóficas, um dos efeitos do Espiritismo, que ele está falando, é reconduzir as ideias religiosas àqueles que se extraviaram num ceticismo exagerado. Está lá na Revista Espírita de maio de 1859. Isso é um artigo onde Kardec faz uma refutação a um sacerdote católico que criticava lá o Espiritismo. Kardec, sempre nessas oportunidades, ele tinha
a chance de reafirmar o que era o espiritismo e qual era o seu papel, qual era o seu caráter. Então ele está dizendo o seguinte: contrariando a maior parte das ciências filosóficas. Por quê? Porque para Kardec o espiritismo era uma ciência filosófica. Mas ele vai dizer que o espiritismo, ele não é antirreligioso, muito pelo contrário. Ele pode fazer as pessoas voltar aos conceitos religiosos. Isso é muito curioso, porque tem um texto de Kardec no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, que ele fala exatamente isso. Ele diz assim que se o espiritismo conseguir fazer que um incrédulo retorne à igreja, diz Kardec que o espiritismo já cumpriu o seu papel. Cabia à igreja, a partir de agora, fazer o resto. É muito interessante isso. Então ele não tinha uma ideia antirreligiosa, diferentemente das outras ciências filosóficas, que tinham realmente provocado um divórcio. O que Kardec vai promover aí é uma aliança entre a ciência, né, entre a racionalidade e a religião. É isso que Kardec vai fazer aí. E no outro momento ele diz assim: assim, pois, o Espiritismo se fundamenta em princípios gerais, independentes de toda a questão dogmática. Ou seja, o Espiritismo não era como as religiões de então. Não se preocupava com dogmas, não se preocupava com rituais, ou seja, não era uma religião formal. Muito pelo contrário, era uma, é repetitiva, eu sei, mas ela é uma ciência filosófica. É verdade que ele tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. E essas consequências são compatíveis com o cristianismo. Então veja bem, na evolução do estudo do Espiritismo, Kardec, no início, procurou se preocupar em firmar o Espiritismo enquanto ciência filosófica. Porém, sem perder de vista o resultado disso, dessas observações que ele fazia, observações empíricas, e de todo um questionamento, de toda uma reflexão que se fazia em torno dessas observações. Ele percebeu que tudo isso trazia consequências morais, consequências éticas, consequências de comportamento. Então não bastava apenas observar o fenômeno, não bastava apenas teorizar o fenômeno. Era importante que aquilo resultasse em algo prático. E aí é que nós vamos apontar para a questão da moral, que era estudada, como a gente viu na universidade. E ele vai, por isso que ele fala, né? As ciências filosóficas, todas elas tinham consequências morais. No entanto, as consequências morais do Espiritismo, dessa nova ciência, apontava para o cristianismo. E isso era vamos dizer assim, a grande novidade, porque enquanto se tentava afastar de qualquer assunto religioso, Kardec retomava isso, recuperava essa questão religiosa. E aí fica grande questionamento para a gente. O Espiritismo, ele é cristão? Vamos deixar que o próprio Kardec responda, para a gente não ficar aqui especulando, né? Então, olha o que Kardec vai dizer aí, gente.
esse livrinho aí, fantástico, O Espiritismo em sua mais simples expressão, de 62, ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo é, pois, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos Espíritos. Eu acho bacana porque Kardec ele sempre definia o Espiritismo de várias formas diferentes, o tempo inteiro. E aí eu destaquei três aspectos aí: existência dos Espíritos, manifestação dos Espíritos e ensino dos Espíritos. Existência remonta à filosofia espírita. De onde eu vim, para onde vou, eu existo, quem eu sou, é a questão existencial. A questão das manifestações faz referência à parte prática, à parte experimental, que o Livro dos Médiuns vai tratar. E o ensino dos Espíritos. Ok, Kardec observou as manifestações, viu que os Espíritos existem, mas percebeu também que eles tinham algo para dizer. E o que é que eles estavam para dizer? O que eles disseram é o que constitui a moral espírita. E os seus ensinos, a gente vai ver, vão tender para os ensinos cristãos. Então, na Revista Espírita de janeiro de 1858, no primeiro fascículo, na introdução, Kardec já deixa isso bem claro, quando ele diz assim: em suas instruções, ou seja, nos seus ensinos, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem, através dos preceitos evangélicos. Aqui, Kardec foi bem claro: a moral espírita é a mesma moral evangélica, é a mesma moral cristã. Então, o Espiritismo, a partir deste conhecimento, a partir do momento que Kardec percebeu que o ensino dos Espíritos é o mesmo ensino que o Cristo nos legou quando aqui esteve na Terra, isso mudou totalmente o caminho, vamos dizer assim, da doutrina espírita. Ela que poderia ter ficado circunscrita a um laboratório, a um birô de um filósofo especulativo, ela tinha um objetivo prático, que era o quê? Que era e que é a regeneração do homem, o soerguimento do homem. Por isso que Emmanuel, Humberto de Campos e muitos espíritos na codificação vão dizer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o ressurgimento do Evangelho de Jesus. Então, ainda sobre essa questão, Kardec vai falar naquele livrinho lá, O Espiritismo em sua expressão mais simples, o seguinte: como moral, o Espiritismo é essencialmente cristão, porque a doutrina que ensina nada mais é que o desenvolvimento e a prática daquela do Cristo, a mais pura dentre todas, cuja superioridade ninguém contesta, prova evidente de que é a expressão da lei de Deus. Ora, a moral está ao alcance de todos. Vejam que interessante. Kardec está dizendo que o Espiritismo é a prática da moral cristã e o seu desenvolvimento. Veja que,
quando Kardec vai abordar, no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, a questão de, o título lá, não vim destruir a lei, Kardec vai falar, ipsis literis, que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Então nós tivemos uma primeira revelação, referente lá ao povo hebreu, a ideia de Deus, através de Moisés, através de Abraão, dos profetas. Jesus vem trazer a segunda revelação, que nada mais é que uma retomada de conceitos da primeira e o seu amplo desenvolvimento. E o Espiritismo ocorre o mesmo. Há uma retomada de conceitos do Cristo e o seu desenvolvimento. É assim que as revelações se desenvolveram na Terra. Há aí, claramente, nitidamente, um planejamento divino para que tudo isso ocorra. Mas, ok, estou convencido de que a moral espírita coincide com a moral cristã. Até porque Kardec está afirmando aí. Mas, para que então o Espiritismo? Claro, a gente falou da questão aqui do desenvolvimento. Mas nós poderíamos desenvolver as ideias de Jesus, talvez sem a necessidade de uma nova revelação, né? A gente sempre fala o seguinte, que o Espiritismo ele veio para quem realmente não estava dando conta de seguir os ensinamentos do Cristo. Então precisa realmente relembrar aqueles ensinamentos, né? Eu me incluo nesse grupo aí, tá? Então, Kardec vai fazer, e nós fazemos também. Mas antes disso, tem o seguinte. Tem um detalhe aqui. Kardec vai dizer, no Livro dos Médiuns, que existem 4 tipos de espíritas. Vamos ver agora onde é que a gente está. Existem 4 tipos de espíritas. O primeiro são os espíritas experimentadores. São aqueles que se focam, se atentam apenas às manifestações. O negócio dele é reunião mediúnica, né? O negócio dele é tomar passe. Ele só pensa no fenômeno, na cura. E ele não atenta às consequências morais de todas essas manifestações. Ele não se dá conta disso. Esse é o cientista puro. É o espírita cientista. O segundo grupo é o dos espíritas imperfeitos. Ei, beleza. Esse grupo é o seguinte. Esse grupo ele observa as manifestações, ele tem consciência dos fenômenos, observa as consequências morais das relações dos espíritos com o mundo corporal, ele tem consciência disso, mas ele apenas admira, né? Que bonito, né? Como Jesus é um espírito evoluído. E ele não vive isso. Ele não vive, ele ignora completamente essa vivência espiritual. Aí esse é o grupo que todos nós devemos mirar. É o grupo dos espíritas cristãos. Olha aí, Kardec fala que existe um tipo de espírita chamado de espírita cristão. Então, quando alguém perguntar para você se você é cristão, diga sim,
sou espírita que pretendo ser cristão. Né? O espírita cristão é o espírita, na definição de Kardec, o espírita verdadeiro. Os verdadeiros espíritas são os espíritas cristãos. Por quê? Porque eles não se contentam em admirar a moral espírita, mas buscam o quê? Praticar, exercer. E aceitam todas as consequências advindas dessas relações, dessas observações. Então, ele aprende na doutrina que fora da caridade não há salvação. E ele realmente não fica só colocando a caridade num pedestal. Não, ele vive a caridade, né, de forma natural. Esse é o verdadeiro espírita, segundo Kardec. E por último, os espíritas exaltados. É interessante. E quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei assim, o espírito é nervoso, né? Mas Kardec está falando o seguinte aqui. Esse grupo aí, segundo Kardec, é o grupo mais perigoso. A palavra é essa que ele coloca, é o grupo mais perigoso. Porque o espírito exaltado é aquele que tudo aceita, não critica nada, qualquer novidade ele incorpora, ele não questiona, ele não tem senso crítico. Se pudesse, publicava tudo que era comunicação mediúnica em livro. Então, Kardec fala assim, esse aqui é o perigoso, porque ele pode desnaturar a doutrina a partir de uma visão ingênua até que esse grupo vai ter. É como se fosse aquele grupo dos empolgados, que com tudo se empolga. Por isso o termo é exaltado aí. Né? Então, eu chamo a atenção nesse grupo aqui que o grupo meta nossa, meta da doutrina, é o grupo do cristão verdadeiro, do cristão espírita, né? Do espírita cristão. Muito bem. E aqui um texto muito interessante, que a gente vai encontrar na revista de 65, onde Kardec vai reafirmar a sua missão, a missão do Espiritismo. Quando ele diz assim: com o Evangelho na mão, o cristianismo só podia sair vitorioso de todas as acusações e da luta terrível investida contra ele. Assim se dá com o Espiritismo, que também tem como bandeira o Evangelho. Olha que interessante. O Espiritismo, Kardec está dizendo, tem como bandeira o Evangelho. Para sua justificação, basta lhe dizer: vede o que ensino, o que recomendo e o que condeno. Ora, o que é que condeno? Todo ato contrário à caridade, que é a lei ensinada pelo Cristo. Então, Kardec está dizendo aqui que a caridade, né, tão falada no nosso meio, é a lei ensinada pelo Cristo. E a bandeira do Espiritismo é a bandeira do Evangelho. Portanto, não existe, nessa ótica, Espiritismo sem Evangelho. Não existe. Espiritismo sem Evangelho é um espiritismo científico. É o experimentador lá, que só está preocupado com o fenômeno. Mas não é esse o objetivo do Espiritismo. E aí vem a pergunta: qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, visto que não é outra senão a do Cristo? Essa é uma pergunta muito boa.
Essa pergunta, ela foi feita por Kardec no livro A Gênese. Kardec faz essa pergunta no primeiro capítulo do livro A Gênese, que é o capítulo O Caráter da Revelação Espírita. Esse capítulo, ele é tão importante, só lembrando que a Gênese foi escrita em 1868, está completando 150 anos. Kardec desencarnou em 1869. Então, é uma das últimas obras do codificador. E aí, nesse capítulo, ele resume toda a doutrina espírita nesse capítulo. Esse capítulo, inclusive, Kardec fez um opúsculo, ele imprimiu uma publicação só com esse capítulo, à parte, para a gente perceber quanto zelo Kardec tinha com essa definição que ele traz nesse capítulo 1º do livro A Gênese. Então Kardec vai dizer o seguinte, ele diz assim: a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Mas então, de que serve o ensino deles, dos espíritos, se apenas repetem o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. Kardec vai colocar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo uma parte específica sobre a doutrina de Platão e de Sócrates, onde ele vai dizer que das semelhanças que existia entre o que Sócrates falava 500 anos antes de Cristo e a própria doutrina de Cristo, e consequentemente a própria doutrina espírita. E ele continua: o mesmo se poderia dizer também de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. É aquela história. O pai fala lá com o filho: filho, não faça isso. Filho, não faça isso. 1000 vezes. Ou seja, e às vezes o filho vai lá e faz aquilo que não devia fazer. Não é isso? Então aqui, o Espiritismo, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas. Ele vai estar lá, relembrando. É isso que Kardec fala, que os espíritos falam no livro dos Espíritos, né? Porque se a lei está na consciência, por que precisa de uma revelação? É porque o homem, ele se esqueceu da lei, e muito pior, né? A desprezou e etc. Então, ele diz assim: os espíritos vêm, muito simplesmente, aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como nos palácios, tanto pelos ignorantes como pelos instruídos. Ou seja, o Espiritismo é para todos. Aquela ideia de que Espiritismo é para a elite, né? Isso aí é para todos. Os espíritas mais perseverantes, mais atuantes no movimento, lá na época de Kardec, eram os operários de Lyon. Pessoas simples, e muitos não sabiam nem ler, mas eram os que mais estudavam a doutrina dos espíritos, ouvindo, participando, trabalhando. Então não tem essa de Espiritismo é para um público específico. Não, o Espiritismo é para todos. E ele diz assim: o que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos.
princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos trouxeram, o homem compreende a solidariedade que religa todos os seres. Solidariedade que religa todos os seres. Esse conceito aqui é o conceito de religião natural. A solidariedade que nos religa todos aqui. Religare. Isso é a religião natural. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever. E o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, os homens poderão dizer que não precisam de moralistas, encarnados ou desencarnados. Ora, nessa época, Deus não lhes enviará mais nenhum. É nessa época que a doutrina espírita vai estar ultrapassada. E não precisa, né? Não vai precisar mais. No momento que toda a humanidade, seja encarnada ou seja desencarnada, siga a moral do Cristo. Então, gente, vocês devem perceber que quando o Evangelho segundo o Espiritismo ele surge, no ano de 1864, ele surge de uma necessidade de falar especificamente sobre a moral. Kardec vai dizer que o verdadeiro objetivo da doutrina espírita é o da moral. Então é como se tudo fosse preparado ali, aproveitando-se dos conhecimentos da época para se falar de moral. E moral, hoje, ela tem um viés religioso, né? Então é muito comum a gente ouvir falar no tríplice aspecto da doutrina, né? Ciência, filosofia e religião, né? Só que Kardec chama de moral. E ele vai falar dessa solidariedade que religa os seres, que essa sim, do ponto de vista filosófico, a gente pode entender a moral, nesse ponto de vista, como essa religião que religa a todos nós. Pronto. Está aí. Então, o Livro dos Espíritos, parte filosófica da ciência. Livro dos Médiuns, parte experimental. Livro dos Espíritos, parte moral. Formando aí esse trino que nós falamos. Quando Kardec lançou, em 1864, o título do livro era A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E só no ano seguinte, em 1865, é que ele muda para o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse fato curioso do motivo da mudança do nome está narrado lá no livro Obras Póstumas. E lá no livro Obras Póstumas vai se falar que Kardec, ele atende aos conselhos do senhor Didier, que era o responsável pela publicação do livro. Lembrando que, quando Kardec preparou essa obra, ele o fez no mais alto sigilo. Ninguém conhecia, ninguém sabia. Foi surpresa, inclusive, para o senhor Didier, que ele só tomou conhecimento na hora da impressão lá. E os aspectos que rondam a preparação desse livro é que são fantásticos.
Kardec, isso foi divulgado, algumas cartas que Kardec emitiu para a sua esposa, quando ele estava num retiro, numa cidade chamada Santo Andrés. Ele emite algumas cartas, e ele estava nesse retiro justamente focado na preparação desse livro. No entanto, a gente não consegue esconder nada da espiritualidade. Então, eles já estavam sabendo, ou melhor, eles estavam conduzindo Kardec nessa preparação. E no ano de 63, que é o ano que antecede a publicação do livro, Kardec se encontrava afastado do centro de Paris, numa cidade chamada Ségur, e ele recebe uma comunicação. E a gente conseguiu descobrir, pesquisando, porque no livro de Obras Póstumas fala dessa comunicação, mas não revela quem é o autor, só revela quem é o médium, só que está lá o nome do médium com reticências, só o comecinho do nome. Kardec não valorizava muito essa coisa do médium, ele valorizava mais o conteúdo, nem o espírito, porque ele não divulgou aqui, né? Mas a gente descobriu que se tratava do espírito Erasto. É o espírito Erasto que se comunica para Kardec, falando da obra. Kardec pergunta: o que achais da obra que eu estou fazendo? E aí ele traz uma série de recomendações que vão colidir exatamente com o que Kardec estava fazendo. E o espírito Erasto vai dizer assim, que ele, Kardec, fazia muito bem preparar aquela obra, porque era uma obra de moral prática. Essa fala moral prática é porque se estudava moral teórica e moral prática na faculdade. Então, moral prática, ação direta, deveres e tudo mais. E ele dá uma série de recomendações. Vale a pena a leitura. Está lá, tem um capítulo chamado Imitação do Evangelho, no livro Obras Póstumas. Vale a pena a leitura, porque é uma mensagem, são duas mensagens de total incentivo a que Kardec fizesse aquela obra. O Espírito vai dizer, o Espírito Erasto vai dizer para Kardec que ele e a pleiade do Espírito da Verdade estavam junto dele, apoiando a realização daquela obra. E interessante, há uma revelação ali, quando o Erasto vai dizer assim: companheiro de antanho. Interessante, porque Erasto, para quem aí conhece aí o pessoal do NEP aí presente aí, Erasto era companheiro de Paulo. Erasto, algumas vezes, vai se identificar como discípulo de São Paulo, que era Paulo de Tarso. Muitas vezes ele vai assinar assim. E no livro dos Médiuns a gente vai encontrar algumas mensagens assinadas por Erasto e Timóteo, que era outro companheiro de Paulo. Então Erasto, ele só estava ali na formação do cristianismo primitivo. E é o espírito que mais se comunica no livro dos Médiuns. Então, fica a dica aí, lê as mensagens de Erasto com um olhar mais atento, né? E aí, em 64, no dia 29 de abril, é lançado o livro, e o subtítulo é mais que interessante. Diz lá: contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Se a gente for olhar o Evangelho que é o quê? A boa notícia que Jesus nos trouxe, a boa nova. Só que essa boa notícia, ela foi
trazida a nós, por escrito, pelo olhar de 4 evangelistas. Por isso que se fala Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos e etc. Esses são os evangelhos que compõem o Novo Testamento. Mas o Evangelho é a mensagem de Jesus em toda a sua plenitude. E essa mensagem está contida nesses escritos. Então, se a gente for olhar o conteúdo dos evangelhos, desses escritos, a gente vai encontrar o seguinte: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas e o ensino moral. Tudo isso a gente encontra nos evangelhos, no Novo Testamento. No entanto, nessa obra, Kardec só vai considerar o ensino moral. Por que eu falo nessa obra? Porque os milagres, Kardec vai se deter no livro A Gênese. Sobre a questão dos milagres, multiplicação de pães. Ele vai dar uma leitura de acordo com o Espiritismo. Mas aqui, o foco é o ensino moral. E para a gente concluir, a gente vai fazer aqui uma espécie de panorama sobre o livro, para a gente saber o que de fato esse livro traz de tão importante para a gente. O livro, ele tem 28 capítulos. E como eu falei, além de trazer a moral do Cristo, porque se a gente for olhar cada capítulo aqui, cada capítulo é praticamente uma fala do Cristo, uma frase que Jesus colocou no Evangelho. Praticamente aqui nós temos muita coisa do Sermão da Montanha, retirada do Sermão da Montanha, mas a gente vai ver o seguinte: nós temos aqui 28 capítulos que falam da moral de Jesus e retomam a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte das leis morais. Praticamente perpassa todo o livro, o que foi colocado de forma bem resumida no Livro dos Espíritos. Aqui é o desenvolvimento. Aliás, todas as obras subsequentes, após o Livro dos Espíritos, é um desenvolvimento do próprio Livro dos Espíritos. E aqui nós temos o seguinte: os 4 primeiros capítulos do livro, da obra, são o alicerce deste livro, a base. É como se fosse axiomas. É como se fosse, olha, nisso aqui está a base da nossa espiritualidade. Quando ele diz assim: não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não vim destruir a lei, mostra que o Espiritismo segue aquela sequência das revelações. Ele não vem destruir o que veio antes, mas sim dar prosseguimento. Meu reino não é deste mundo. O Espiritismo vai falar da vida futura, que vai falar que a nossa vida aqui na Terra não é o fim, não é o objetivo nosso. Vai falar das moradas, vai falar dos mundos habitados e vai falar da reencarnação. Podemos dizer que esses são princípios doutrinários. São princípios que Kardec colocou ali, vamos colocar entre aspas, como se fossem dogmas.
No entanto, tudo aqui é racional. Nada é imposto. Mas é como se fosse assim. Depois a gente vai ter aqui uma série de capítulos que vão falar sobre o Consolador prometido. Então a gente vai ter aqui o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e bem-aventurados os que são misericordiosos. Essa é a parte do livro, esses capítulos, do 5 ao 10º, vão falar de consolação, que é o papel da doutrina espírita, segundo o próprio Cristo falou lá no Evangelho de João. O Espiritismo como o Consolador prometido. E praticamente Kardec aqui, nesse conjunto de capítulos, vai tratar de frases que Jesus colocou no Sermão da Montanha, com exceção do Cristo Consolador. Mas todos os outros falam das bem-aventuranças. Muito bem. Nós temos nosso alicerce, temos o Espiritismo como Consolador prometido. E agora, o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer para interiorizar o ensino da moral espírita? É aí que vem os capítulos de 11 ao 17, quando ele diz assim: eu preciso amar o próximo como a si mesmo, eu preciso amar os meus inimigos, retribuir o mal com o bem, eu preciso fazer o bem sem ostentação, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, eu preciso honrar o meu pai e minha mãe, eu preciso praticar a caridade, fora da caridade não há salvação, e eu preciso me preservar da avareza. Não se pode servir a Deus e a mamão. E por fim, o capítulo 6 de perfeitos. Então, eu preciso migrar rumo à perfeição espiritual. Esse é o meu objetivo. E nesse capítulo, o foco principal é no homem de bem. O capítulo 6 de perfeitos vai trazer uma mensagem: o homem de bem e os bons espíritas. Então, esses capítulos falam do que eu preciso ser, do que eu preciso fazer. Sabendo disso, como é que é a conduta desse homem de bem? Aí nós vamos ter os capítulos 18 a 23. A conduta do homem de bem. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vai falar o quê? Vai falar da porta estreita. Vai falar de que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não está falando aqui de conduta do homem de bem. Vai falar que esse homem de bem é um homem de fé. Então ele vai falar aqui do capítulo: a fé transporta montanhas. Vai falar de nós, os trabalhadores da última hora, né? Os espíritas, nós nos colocamos como esses trabalhadores da última hora, né? Vai falar dos falsos cristos e dos falsos profetas. Isso aqui é muito bacana. Ele vai falar da questão do fruto da árvore. É uma mensagem do Evangelho que fala muito de nós como uma árvore. E o fruto, a gente só vai conhecer a árvore pelo seu fruto. E aqui tem uma mensagem que eu acho fantástica. No item 10 desse capítulo, é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, vai ter uma mensagem de um espírito chamado Luoz, L-U-O-Z. Esse espírito, ele só está aqui no Evangelho. Eu não achei, procurei nas obras de Kardec, não achei lugar algum. E ele vai comentar aqui de um texto do Antigo Testamento. Jeremias e os falsos profetas. Então, para vocês verem que
o Evangelho sobre o Espiritismo, ele comenta passagens do Antigo, não só dos Evangelhos. Nós vamos ter o capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, e o 23, que é o capítulo que exige mais de nós, em termos de conhecimento, que é o capítulo da estranha moral, que vai trazer lá passagens mais difíceis do Evangelho. E que a doutrina vem tirar o véu, né? Da linguagem parabólica, da linguagem figurada. A gente vai conseguir entender o que é que Jesus quer dizer, por exemplo, com abandonar pai e mãe, odiar os pais, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os mortos. Está tudo nesse capítulo aqui. E por fim, os últimos capítulos são reservados àquele homem que chegou lá. Aquele homem que atingiu o seu objetivo espiritual, que sabe usar os recursos do Espírito. Ele vai dizer assim, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, se você recebeu algo que lhe iluminou, divulgue, passe para frente, não guarde para você esse conhecimento. Buscai e achareis. Aí tem uma frase interessante. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Ou seja, o homem que chegou lá, ele já tem a receita ali, né? Tem o roteiro traçado. Pedi e obtereis. Aí aqui Kardec fala da questão da prece. Essa ferramenta que a gente não sabe utilizar direito. A gente até tem, às vezes, vergonha, né, de fazer uma prece no grupo de estudo, né? Faz a prece. Então, o homem evangelizado, o homem que chegou lá, ele sabe disso. E, por fim, Kardec fecha o livro do Evangelho segundo o Espiritismo com a coletânea de preces. Essa coletânea de preces, ela é muito cara, porque ela, podemos dizer que ela resume nela toda a doutrina espírita. E eu aprendi isso com um estudioso da Bíblia, um sacerdote católico, Pierre Lenhard, quando ele vai dizer que a gente que estuda o Novo Testamento não tem jeito, tem que se voltar para o judaísmo também, para estudar os pormenores. E ele fala que o livro de preces do judaísmo está resumida toda a doutrina judaica. Parece que Kardec seguiu aí essa tradição das revelações. Porque se você lê essa coletânea de preces, você vai ver que nela está resumida toda a doutrina. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para dizer. A gente fez aqui um panorama doutrinário, falando de muita coisa técnica, mas o objetivo era dizer para vocês o seguinte, que o grande objetivo da doutrina espírita é de moralizar-nos, nos tornar pessoas melhores, nesses tempos difíceis, nesses tempos de provação, de testes a todo momento. Então, o que eu peço para Jesus é que Ele guardem todos vocês na paz dEle, agradecer a Kardec por todo o seu empenho em nos legar essa doutrina. Ele mesmo vai dizer que o Espiritismo é a obra da vida dele. Isso é, inclusive, um lema lá da FEP. Toda vez que tem uma palestra tem essa frase. E não sendo assim, que Jesus possa estar com todos vocês, hoje, agora e sempre. Sim.